Olá, meus amores! Hoje a gente vai ver na nossa aula de português adjetivo pátrios. Os adjetivos pátrios são utilizados para caracterizar as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens. Os adjetivos pátrios estão diretamente relacionados à nacionalidade, o país em que nascemos, à naturalidade, em que cidade nascemos, e ao termo gentílico, que designa o país, a região, o estado, a cidade, a povoação ou afins, em que alguém nasceu ou habita. Vamos ver alguns exemplos. Alberto é francês. Qual é a nacionalidade de Alberto? Em que país ele nasceu? Na França. Aquele jovem é africano. Em qual continente o jovem nasceu? Na África. Elizabeth é carioca. Podemos entender que ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Eliana é catarinense. De qual estado ela é? Santa Catarina. João é nordestino. De que região brasileira João se origina? Do Nordeste. Uma maneira de descobrirmos qual é o adjetivo pátrio é perguntando: quem nasce em... Vamos ver alguns exemplos relacionados a países. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce em Portugal, português. Quem nasce na Noruega, norueguês. Quem nasce na Argentina é argentino. Quem nasce na Suécia, sueco. Na Bélgica, belga. Em relação a estados, temos quem nasce em Alagoas, alagoano. Em Recife, recifense. Em São Paulo, no estado de São Paulo, é paulista. No Rio de Janeiro, fluminense. No Maranhão, maranhense. No Rio Grande do Sul, gaúcho. Quanto à cidade, temos quem nasce em Curitiba, curitibano. Em João Pessoa, pessoense. Em São Paulo, paulistano. Nota a diferença: quem nasce na capital de São Paulo é paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo, em qualquer outra cidade, é paulista. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce na capital, o que nasce no estado do Rio de Janeiro, é fluminense. Quem nasce em Lauro de Freitas, lauro-freitense. Em Brusque, brusquense. Lembrando que os adjetivos pátrios são sempre escritos com letra minúscula. Só vamos escrever com letra maiúscula se estiver iniciando uma frase. Agora nós também vamos dar início à nossa aula de ortografias, palavras com G e J. Vamos prestar atenção na aula de hoje. Quando falamos em ortografia, existem algumas regras que precisam ser aprendidas para que se possa escrever corretamente. Mas tão importante quanto conhecer as regras é ter o hábito da leitura. Com a prática da leitura, é possível aprendermos muito sobre a ortografia das palavras. Quanto mais você lê, melhor você irá escrever. Faça da leitura um hábito. Leia para aprender, leia para se divertir, leia para buscar instruções sobre algo que precisa manusear, leia para se informar. Lendo, você pode ampliar seu conhecimento e melhorar a sua capacidade escritora. E vamos lá, aprender o uso do G e J. Usamos o G nos substantivos terminados em agem, igem, ugem. Exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. Exceção: pagem. Então, memorizando, se as palavras terminam com agem, igem e ugem, é G nelas, mas a língua portuguesa apresenta exceções. Então, esteja atento e atenta. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, também usamos a letra G. Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Você consegue imaginar essas palavras sendo escritas com J? Não, né? Então grave bem. Se termina com ágio, égio, ígio, ógio, úgio, é G nelas. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exemplos: engessar, que vem de gesso. Massagista, de massagem. Vertiginoso, de vertigem. Então, nessa situação, devemos verificar qual a palavra primitiva, ou seja, se a palavra que você está analisando se origina
de uma palavra anterior, e essa palavra anterior é escrita com G, as palavras que se originam a partir dela também serão escritas com G. Gesso é escrito com G. Engessar deve ser escrito com G também. Massagista vem de massagem. Massagem é escrito com G. Massagista, portanto, deverá ser escrito com G também. Vertiginoso é originado de vertigem. Vertigem nós escrevemos com G. Vertiginoso será escrito da mesma forma com a letra G também. Nos seguintes vocábulos: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Aqui temos casos especiais que precisam ser memorizados e que sempre serão escritos com G. Então leia bastante e guarde bem essas palavras. Agora vamos entender as regras das palavras escritas com J. Nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Exemplos: arranjar, arranjo, arranje, arranjem. Despejar e todos os seus derivados: despejo, despeje, despejem. Gorjear e todos os seus derivados: gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrujem. Viajar, viajo, viaje, viagem. Observe que no caso de viagem, nós temos essa palavra ora escrita com J e ora escrita com G. Qual a diferença? Quando viagem é substantivo, é escrita com G. Exemplo: eu fiz uma viagem maravilhosa no final de semana. Quando viagem é verbo e, portanto, indica ação, é escrita com J. Espero que eles viajem bem. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplos: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Exemplos: laranja, laranjeira será escrito com J. Cereja, a palavra cerejeira origina de cereja e, portanto, será escrita com J. Loja, lojista, né? Lojista vem de loja, então vamos escrever com J. Varejo, varejista será escrito com J. Lisonja, lisonjeador é escrito com J porque deriva de lisonja. Rijo, enrijecer é escrito com J, já que deriva da palavra anterior. Nojo, nojeira será escrito com J. Jeito, ajeitar. Então, se a palavra primitiva é escrita com J, a derivada também será escrita com J. Nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajoso. Esses casos são especiais. Leia bastante e memorize para não errar mais. É muito bonito ler um texto bem escrito, que não apresenta erros ortográficos. Então, realize muitas leituras para ampliar seu vocabulário e arrase nas suas produções textuais. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.